Opa, tudo bom? O capítulo começa mostrando que existe uma web novel extremamente impopular, aonde mostra que ela possui apenas um view, um comentário e apenas um único fã. Seu único fã diz que o problema da novel é que ele tem mais de 300 mil capítulos, com um total exato de 3.149 capítulos, e que até mesmo ele, sendo o único leitor, passou mais de 10 anos lendo e só chegou no último capítulo agora. Porém, naquela época, ele ainda não sabia que no dia que ele lesse o último capítulo da novel, que ele acompanhou sozinho por mais de 10 anos, que o mundo da novel se tornaria realidade. Então voltamos para o momento atual, com o protagonista dizendo que está nervoso em ler o último capítulo da web novel, que ele passou mais de 10 anos acompanhando. E agora ele, o único leitor que conhece o epílogo deste mundo, a perspectiva do leitor onisciente. Cheirinho de poder de Prota, hein? O último capítulo da web novel começa dando um aviso ao Prota dizendo que existe 3 maneiras de sobreviver nesse mundo destruído, mas que atualmente ela esqueceu algumas delas. Mas uma coisa é certa, o fato de ele estar lendo essa mensagem significa que ele irá sobreviver. Nosso Prota fica sem acreditar que o último capítulo do que ele acompanhou por 10 anos é só uma mensagem. Neste momento, descobrimos que o nome do nosso Prota é Dokja, Kim Dokja, que vamos chamar de Kim. O pai dele deu esse nome para ele para que ele fosse um homem forte, mesmo quando estivesse sozinho, o que basicamente amaldiçoou o filho a viver como um homem solitário e solteiro. F. Prota. Kim tem um hobby de ler web novel toda vez no caminho de volta para casa, mas no dia de hoje algo estava fora do habitual. Olha o habitual aí, gente. Nossa Ifu fala com Kim que ele vai ser sugado pelo celular se continuar lendo de tão perto assim. E ela pergunta se o Prota está voltando para casa e diz que conseguiu sair mais cedo por seu chefe ter viajado. O Gado Master, o nosso Prota pergunta por que ela está voltando de metrô, e nossa Ifu responde que roubaram a bicicleta dela e que aconteceram algumas coisas chatas, então pareceu uma boa ideia. Kim, como bom otaku que é, pensa que não é problema dele, e que eles são de um mundo totalmente diferente. E confirma para a gente que o motivo de hoje ser diferente não é por causa da Ifu, e sim porque ele não respondeu. Porém, nós sabemos que todo mundo vai de F. A Ifu, que não sabe tomar conta da própria vida, pergunta o que o Prota está focado. Foi mal, gente. A Ifu que não sabe tomar conta da própria vida, pergunta o que o Prota está tão focado lendo. Ela pergunta... Agora vai, desculpa. A Ifu, que não sabe tomar conta da própria vida, pergunta o que o Prota está focado lendo. Ela pergunta se é uma novel, porém ele diz que só está estudando coreano. A Ifu fica empolgada, dizendo que também lê novel, e o Prota fica envergonhado, dizendo que jamais poderia contar a ela que está lendo O Mundo Depois da Destruição. Ele explica para a gente que o motivo de hoje ser diferente do habitual é que a novel que ele vem acompanhando por 10 anos acabou, e esse era o único hobby dele. Ele reafirma que acompanhou essa obra desde o 9º ano do fundamental, mesmo quando ele apanhava na escola, quando ele falhou no vestibular e foi enviado para uma de 3ª categoria, quando desenhou o número errado e foi enviado para a linha de frente infernais no exército, e quando foi contratado como terceirizado em uma empresa. A novel teve uma média de 1.200 visualizações no primeiro capítulo, e por volta de 20 visualizações no 15º capítulo, e 12 visualizações até o capítulo 50. Depois disso, apenas uma visualização por capítulo, às vezes 2, porém era alguém que clicava errado. Em outras palavras, era uma novel dedicada ao nosso Prota. Divagando em seus pensamentos, Kim percebe que deixou nossa Ifu de lado e esqueceu que estava conversando com ela. Papo chato vai, papo chato vem, e basicamente o Prota percebe que se o mundo fosse diferente, não no tipo realismo e sim no tipo fantasia, ele poderia ser o protagonista e ser tão incrível quanto nossa Ifu. Ele diz para ela que enquanto o gênero de nossas vidas for realismo, ele nunca vai ser o protagonista, e ele será apenas um leitor, o leitor Kim Dokja. O autor da novel manda uma mensagem para o nosso Prota, dizendo que agradece a ele por acompanhar durante todo esse tempo e que vai enviar um presente para ele como forma de agradecimento, porque graças a ele, ele ganhou uma competição e que a web será monetizada. Ué, gente,
Se a web de uma view pode ser monetizada, por que meu canal não? Dá um like e se inscreve. O autor diz que o presente vai ajudar ele a sobreviver no mundo depois da destruição, e que a monetização vai começar em 5 minutos, a exatamente às 19 horas. E quando chega o horário, aparece um serviço para todos os humanos, que o serviço gratuito do sistema planetário 8612 terminou, e que o cenário principal começa agora. O nosso prota afirma que esse foi um instante que o gênero da sua vida mudou. A luz do metrô é cortada e o metrô parou, e o prota lembra que essa é uma cena igualzinha ao começo de sua novel, onde ele lembra da seguinte frase: com 2 chifres pequenos e usando um pequeno chapéu de palha, a estranha e fofa criatura flutuava pelo ar. Ele era muito estranho para ser chamado de fada, e muito mal para ser chamado de anjo, e tranquilo demais para ser chamado de demônio. Assim foi chamado de Dokaebe. Basicamente, Dokaebe é criaturas míticas coreanas. E o prota lembra que a novel 3 maneiras de sobreviver em um mundo depois da destruição, Dokaebe foi quem iniciou o interminável desastre. Dokaebe reclama que o patch coreano não funcionou direito e que ele precisa de um tempo para ajustar as falas. Após conseguir isso, um figurante pede para sair do metrô, pensa que é um filme ou algo do tipo e que ele tem uma audição para participar. Dokaebe tenta explicar algumas coisas sobre a monetização, porém os figurantes começam a reclamar todos ao mesmo tempo, pedindo para o metrô andar e que não liga para esse filme idiota. Dokaebe, estressado, diz que eles são barulhentos e pede para eles ficarem quietos. E já manda um figurante de base. Na verdade, não só um. Ele explica que isso não é um filme, ou um sonho, ou muito menos um romance. Isso agora é a realidade que eles vivem. Dokaebe pergunta se suas vidas foram boas e pacíficas até agora. E diz que eles nunca pagaram nenhum preço para respirar, comer, cagar e reproduzir como quisessem. E que eles realmente viveram em um mundo incrível. Mas esses bons e velhos tempos se foram, porque nada é eternamente gratuito. Porra, Dokaebe like a boy supreme. O figurante beta tenta subornar o nosso supremo Dokaebe com dinheiro. O Dokaebe recusa dizendo que esse pedaço de fibra vegetal só se aplica no seu mundo e no espaço-tempo em que você vive. E que esse mísero pedaço de papel não tem valor nenhum em um mundo macrocósmico. Ele dá um aviso que se ele tentar agir assim novamente vai explodir seu cérebro. Dokaebe, cansado de tentar explicar a eles, decide colocar os humanos para verem por si mesmo e inicia o servidor. Uma missão aparece para todos os humanos do metrô, dizendo que eles precisam matar um ser vivo ou mais para escaparem, e tem um tempo de 30 minutos. A recompensa são 300 moedas, e se eles falharem, a punição é a morte. Os figurantes começam a surtar, e o nosso prota pensa o que ele precisa fazer para sobreviver. O novo figurante master se apresenta pedindo para todos manterem a calma, e dizendo que ele vai tomar a liderança da situação, e que ele é o primeiro tenente ativo do batalhão 6502 do batalhão do exército. Nosso prota percebe que esse soldado é igual um personagem da novel, até a sua postura e forma de falar e agir, e que ele é introduzido na novel da mesma maneira. O presidente dá um anúncio para toda a população, dizendo que o país todo foi atacado por terroristas e que eles estão fazendo de tudo ao seu alcance para resolver, até que Dokaebe aparece e explode a cabeça do presidente e dispara toda a nação. Como eu disse, isso não é uma brincadeira que nem terrorismo. E como ele se estressou, Dokaebe diz, já que os coreanos são bons em jogos, por causa disso ele vai deixar mais difícil e reduzir o tempo limite para 10 minutos. E como penalidade bônus, se o primeiro assassino não aparecer em 5 minutos, todos os seres nas respectivas zonas serão aniquilados. Com esse aviso, no vagão ao lado aconteceu um assassinato. Eles tentam trancar a porta, porém Dokaebe não permite, dizendo não é possível entrar ou sair de uma zona até o encerramento. Dokaebe mostra um outro pagamento para eles, um colégio feminino onde o tempo acabou e começa as mortes, porém uma aluna comete o primeiro assassinato e o único sobrevivente do lugar é ela, e seu nome é Lin Jin-hae. O protagonista pensa porque o tal cara não apareceu ainda. O prota da novel, já que tudo está igual a ela. Porém, ele não tem certeza e tenta ler a novel novamente, porém ela foi apagada. Mas ele lembra do presente que o autor enviou. Isso era uma novel. O presente que o autor enviou era uma cópia da novel que ele fez antes de ser apagada para o nosso prota. Uma mensagem aparece que todos os sobreviventes da primeira fase recebem habilidades e característica única, e o nosso prota, ao tentar abrir o arquivo do autor, recebe uma característica única. Ele possui velocidade de leitura acelerada, e graças a isso, ele não levou 1 minuto para ler o começo de maneiras de como sobreviver no mundo após a destruição. E graças a isso, ele percebe que o motivo que o prota da novel não apareceu é porque ele estava no outro vagão. Na novel, o protagonista estava no
vagão 3707 e quem estava no 3807. Ao perceber o massacre que estava acontecendo no vagão 3707, nosso Ai-Fu pensa em tentar ajudar as pessoas, porém Kim percebe que era tarde demais, porque o único sobrevivente daquele vagão era apenas 2 pessoas, e ele já sabia quem era. Nosso prota divaga pensando que a Ai-Fuzinha vai de F. Fora aquelas 2 pessoas, todos os restantes irão morrer, incluindo ele. No vagão ao lado, mostra uma criança deletando o CPF de uma pessoa, e enquanto alguém pede para ele parar, ele pergunta se eles são todos idiotas, e se ainda não entenderam a situação, dizendo que nem o exército vai vir mais ajudar depois da morte do presidente. E eles precisam decidir quem precisa morrer, porque ele diz que estão enfrentando uma força maior. Se a gente não matar, nós morreremos. Então quem pode nos culpar? E que era para eles pensar com cuidado, porque o mundo que eles conheciam acabou, e nesse novo mundo precisamos de regras novas. Nosso prota diz que Nan-won foi uma criança que se adaptou rapidamente ao mundo depois da destruição. Nan-won, eu vou só chamar de Nan, diz que se eles querem morrer, tudo bem, mas ele vai matar todo mundo. Então os figurantes se mexem e todo mundo começa a bater na mesma figurante. Tadinho, CPF cancelado. E vem uma frase na mente do prota, que os carrascos puxam as alavancas ao mesmo tempo, então fica desconhecido quem matou o condenado à morte. Porém, nosso Ai-Fu tenta ir ajudar a figurante, mas Kim para ela e pede para ela não se intrometer. Ela não dá a mínima e vai tentar ajudar, porém o prota para ela e diz que se ela esperar, nunca mais vai se meter na sua vida novamente. E ele diz para si mesmo, o motivo de ele estar parado esse tempo todo não é porque ele está com medo ou porque concorda com o ato desumano que está acontecendo, é porque ele estava esperando o momento certo. Após o momento chegar, ele corre em direção de Nan e empurra ele para a porta, quebrando e liberando espaço para outro vagão, após as passagens terem sido liberadas. Ele estava procurando um garoto que carregava uma caixa de grilos. Após ele pegar a caixa de grilo, ele grita, dizendo para todos pararem e explica que mesmo que eles matem a senhora, o que vai acontecer depois? Eles terão que matar outra pessoa, porque a regra é que cada pessoa cometa um assassinato de um ser vivo. Então ele fala que a regra é para assassinar um ser vivo, então tecnicamente não precisa ser um humano. E mostra a caixa de grilo. Todos tiram o foco da mulher e correm para cima dele, porque eles repararam que na caixa só tem 4 grilos. Então o protagonista pega um e esmaga, e quebra a caixa espalhando todos os grilos no vagão, dispersando a multidão atrás dos grilos. Após ele cometer o primeiro assassinato, ele ganha sua recompensa, e agora ele consegue abrir sua aba de status, e consegue ver suas características e habilidades e atributos. E eles são... E se vocês querem continuação dessa obra ou recomendar alguma, deixa nos comentários. Não se esqueça de dar like, se inscrever e tchau!